quero te atualizar ainda sobre o Corinthians com uma decisão importante do presidente Osmar Stabile. Para completar, já o Corinthians cogita muitas mudanças para a partida contra a Chapecoense, mesmo com o risco de demissão de Dorival Júnior. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Corinthians terá time muito mexido para o confronto contra a Chapecoense em Chapecó nessa quinta-feira. O técnico Dorival Júnior deve poupar alguns atletas muito desgastados fisicamente. Casos de Memphis Depay e André Carrilho. Existe a possibilidade real de Gabriel Paulista ou Gustavo Henrique serem poupados para que o André Ramalho jogue com um pouco mais de frequência. Mateuzinho, Bidu e Ranielli pendurados também podem ser desfalques. A ideia era preservar esse trio para que pudessem jogar contra o Flamengo. A única boa notícia, em meio a tanta notícia ruim, é de que Yuri Alberto, praticamente recuperado de uma lesão muscular, pode ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. A pergunta que eu deixo para você: a fase do Corinthians não é das melhores, são 5 partidas sem vitória. Pressão pela demissão do técnico Dorival Júnior é gigante. E ele vai poupar atletas para o jogo contra o Flamengo no fim de semana? Dorival não pode se esquecer que um tropeço em Caxias do Sul pode acabar acelerando ainda mais o processo de demissão. E ele chegaria para o confronto contra o Flamengo bastante pressionado. Enfim, esse é o meu pitaco. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para avaliar o que você pensa sobre essa situação, beleza? Hora de falar sobre o futuro de Tite. O treinador demitido pelo Cruzeiro certamente será a sombra de alguns técnicos. Por exemplo, há quem garanta que Neymar trabalha nos bastidores para a contratação de Tite no Santos. Resta saber como é que ficaria a relação do Tite com o Gabigol. Eles não se gostam desde os tempos de Flamengo. Tite também vai ser sombra para Dorival Júnior. Embora exista uma ala importante no Corinthians que não quer a contratação do Tite, posso assegurar que pessoas próximas ao presidente Osmar Stabile adorariam o retorno do Tite em caso de demissão de Dorival Júnior. Mas, nesse momento, o Tite e seus auxiliares preferem esperar por propostas do Oriente Médio. O Tite já passou, por exemplo, por lá. Foram 2 oportunidades de trabalho e a ideia do Tite é dar uma esfriada e sair um pouquinho do mapa do futebol brasileiro depois de trabalhos ruins pelo Flamengo e pelo Cruzeiro, com demissões e sem conquista de taças importantes. O Tite ainda foi campeão mineiro, quebrando uma sequência que vinha desde 2019 sem taças do Cruzeiro no campeonato estadual, mas a avaliação do trabalho dele foi bastante ruim. Então, nesse momento, o Tite vai dar preferência por propostas do exterior. A avaliação de que sair um pouquinho do cenário nacional pode lhe garantir um pouco mais de tranquilidade num retorno num futuro não tão distante. A aposentadoria, por hora, está descartada. Mas, só queria fazer mais um último registro. Pessoas que trabalharam com o Tite no Cruzeiro e já estiveram com o Tite em outros clubes asseguram que nunca viram o Tite tão desgastado fisicamente. Isso dava até para perceber, especialmente nas entrevistas coletivas. Informação importante no Corinthians: Osmar Stabile decidiu na noite dessa terça-feira acabar com uma das regalias mais antigas a membros do Conselho Deliberativo e também assessores do clube. Está proibida a liberação de entradas gratuitas de ingressos para jogos para essa turma. A partir de agora, o conselheiro ou o assessor que quiser assistir a um jogo do Corinthians na Neoquímica Arena vai precisar desembolsar R$40. Essa medida faz parte de uma série de novidades implantadas pelo presidente Osmar Stabile para aumentar a receita e diminuir custos. Existe a percepção de que o Corinthians hoje não consegue fechar sua conta porque gasta bastante e tem poucas receitas. Com essa novidade, o presidente Osmar Stabile imagina ser capaz de trazer bem mais dinheiro para dentro da casa. Só para lembrar que, logo de cara, a reação entre membros do Conselho Deliberativo foi a pior possível. Esse privilégio, essa regalia que existe há bastante tempo, era algo festejado por membros do conselho e também por assessores. Ninguém quer gastar dinheiro. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para avaliar e opinar sobre o tema, beleza? Antes de mudar de assunto, só registrar que o Corinthians anunciou a Pix, ou melhor, a PX, como nova patrocinadora do seu calção. Essa empresa é catarinense e trabalha com transportes especializados em cargas rodoviárias, acordo de mais ou menos R$4 milhões por ano, mais uma tentativa de gerar receita e colocar mais dinheiro no clube. E o Corinthians respondeu se pode contratar Arthur Cabral, especulação que começou nas últimas horas.
Centroavante de 27 anos de idade, que ganha R$ 1.400.000 por mês no Botafogo, um único gol na temporada, ele tem 6 gols desde que foi contratado na metade do ano passado, operação de 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, um dos piores negócios recentes da história do Botafogo. O Botafogo adoraria se livrar do Arthur Cabral e o nome foi sugerido ao Corinthians. O que eu ouvi de um dirigente importante do Timão é de que houve um primeiro contato para entender as condições, mas a repercussão foi tão negativa no Parque São Jorge em relação a esse nome que dificilmente Arthur Cabral será contratado. A menos que o Botafogo tope emprestá-lo, bancando a maior parte dos vencimentos, acho que esse negócio não deve acontecer. Só para completar, registrar que o Corinthians seguiu sem vencer nesse final de semana, empate 1-1 contra o Santos na Vila Belmiro. O Corinthians até abre o placar com o primeiro gol do Memphis Depay na temporada em seu 11º jogo. Mais uma falha tosca do Gabriel Paulista permitiu que o Gabigol empatasse ainda no primeiro tempo. 5 jogos seguidos sem vitória do Corinthians. Esse é o maior jejum da era Dorival Júnior, se igualando ao do ano passado, entre maio e julho. O Dorival também chegou a ficar 5 partidas sem vitória. Na oportunidade ele balançou, agora mais uma vez está balançando, vai precisar de resultados para escapar da demissão. Já são 6 os treinadores demitidos entre times da Série A do Brasileiro na temporada de 2026. E há mais 4 correndo enorme risco. Sim, a gente pode ter nos próximos dias metade das equipes da primeira divisão com trocas de treinador. É que Corinthians, Santos, Botafogo e Inter não descartam dispensar seus técnicos muito em breve. Dorival Júnior balança pela falta de resultados e por algumas declarações polêmicas. Juan Pablo Vojvoda no Santos corre risco de cair há bastante tempo pela falta de resultados. Martim Anselmi só não caiu ainda graças à multa rescisória que lhe garante o pagamento dos salários até dezembro de 27 no Botafogo, enquanto Paulo Pesolano no Internacional coleciona uma série de resultados ruins. São 3 derrotas seguidas como mandante no Campeonato Brasileiro, algo que nunca havia acontecido depois dos 3 primeiros jogos dentro de casa. Falei de 10 times, de 6 times que já trocaram e de outros 4 que cogitam trocar, certo? Pois saibam que o Rogério Ceni no Bahia já correu enorme risco, especialmente depois da eliminação na pré-Libertadores. Essa possibilidade passou depois do título do Campeonato Baiano e de um bom arranque no Brasileirão. O Grêmio do Luiz Castro também em algum momento cogitou dispensar o treinador português, problema já solucionado depois do Campeonato Estadual. E Pedro Raul, atacante reserva no Corinthians, virou alvo de 2 clubes da Série A. O Vitória e o Remo tentam convencer o centroavante e dirigentes corintianos a levarem adiante a possibilidade de um empréstimo até o fim da temporada. Importante registrar que o Pedro Raul tem 12 jogos nesse ano, 2 partidas como titular e nenhum gol marcado. A fase dos atacantes no Corinthians anda bem ruim. Memphis Depay foi marcar seu primeiro gol no final de semana, Pedro Raul, que é o centroavante reserva, ainda não balançou as redes, enfim. Contratação bem cara, 25 milhões de reais, salário na casa dos 750 mil por mês. Jogador que, quando emprestado ao Ceará na temporada passada, teve números bem melhores, 17 gols e 2 assistências em 45 partidas. A ideia do Corinthians era recuperar esse investimento de 25 milhões de reais, ou parte dele, para diminuir o prejuízo. Mas, diante da falta de propostas para venda, o Corinthians já começa a analisar os prós e contras em relação ao empréstimo. A grande questão é, os clubes interessados não querem pagar uma compensação financeira e ainda pedem ajuda do Corinthians com parte dos salários. E diante desse cenário, há uma enorme indefinição sobre o que fazer. Empresta o jogador ou fica com ele mais um pouco, até porque o Corinthians hoje não tem um reserva imediato para Memphis Depay e Yuri Alberto. Ah, esqueci da parte pior. Pedro Raul tem contrato com o Corinthians até 2028. Um dos piores negócios recentes da história do Timão. Ou você pensa diferente? Já usa espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala, minha família, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias importantes e atualizadas para você chegar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado e informado do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando realmente do Coringão. Então peço humildemente para você sentar dando uns likes desse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.